E aí, galera, tudo bem? Bom, como eu tinha prometido, essa daqui é uma aula de relações métricas no triângulo retângulo. É uma aula bem legal, bem tranquilinha, certo? Lembra lá da matéria do ensino fundamental. Geralmente esse assunto é trabalhado no nono ano, tudo bem? Agora já com a BNCC, ele é um assunto mais exclusivo do ensino médio. O que a gente vai trabalhar nessa aula? Especificamente com relações métricas no triângulo retângulo, ok? Quem são essas relações? Aquelas relações de seno, cosseno e tangente, que a maioria já deve ter ouvido falar. Se você não lembra como calcula, se você não lembra como são os exercícios, fica de olho aqui, ok? Então vamos lá? Bom, tem aqui então um triângulo retângulo, ok? Como que eu sei o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus, certo? Olhou lá, viu um ângulo de 90 graus? Esse ângulo é o triângulo retângulo, ok? Deixa eu marcar aqui, ó. Vou marcar aqui o ângulo de 90 graus para você determinar que é um triângulo retângulo. Bom, toda vez que você tiver um triângulo retângulo, olhou para o ângulo reto, quem ele estiver olhando, ou seja, o oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Então, como que eu vou analisar o triângulo? Olhando para a hipotenusa, ok? Depois, quem não é hipotenusa num triângulo retângulo é chamado de cateto. Tudo bem? Aí o que dá para você fazer com isso daí? Teorema de Pitágoras. Lembra lá o Teorema de Pitágoras? Então relembra comigo. Hipotenusa ao quadrado. Então, c quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a quadrado mais b quadrado aqui eu vou ter como a soma da hipotenusa. Tudo bem? Então, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Ah, mas vou usar o teorema de Pitágoras agora? Agora não. Pode ser que em algum exercício ou outro apareça aí uma aplicação do teorema de Pitágoras, mas na prática aqui você não vai utilizar direto, ok? O que a gente vai utilizar? Relações. E relações dependem de ângulo. Então, vou marcar um ângulo. Ó. Já marquei o ângulo θ. Tudo bem? Letrinha grega θ para o ângulo. Marquei aqui no cantinho A, ok? Então ele é referente ao vértice A, ok? Bom, olhou para o ângulo. Quem tiver oposto a ele, agora a gente vai chamar de cateto oposto. Então eu já implementei o nome aqui, ó, cateto oposto. Oposto ao ângulo, tá vendo? Para quem o ângulo está olhando, ok? Quem não é cateto oposto é cateto adjacente, então já denominei cateto adjacente. É fixo, que nem a hipotenusa. A hipotenusa é sempre oposta ao ângulo reto, então sempre oposta a 90 graus. Essa é a hipotenusa. Agora, o cateto oposto e o cateto adjacente, a posição deles no triângulo depende do ângulo. O cateto oposto é sempre oposto ao ângulo. Então, se eu olhou lá o ângulo, o cateto oposto vai estar oposto a ele. Só que se fosse esse ângulo aqui, ó, o ângulo B, o oposto estaria aqui embaixo. Tá vendo? Então, não existe uma posição fixa para cateto adjacente e cateto oposto, ok? Bom, então quem são essas relações? Eu tenho o seno, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Como que eu vou guardar isso? Olha lá, ó, senta no colo do hipopótamo. Senta no colo do hipopótamo. Então, seno é senta no colo do hipopótamo. Facinho de guardar aí, ó. Lembrou lá? Cosseno. Como que eu sei como que eu vou guardar o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Toda vez que eu fizer essa relação de divisão de um cateto adjacente por hipotenusa, de qualquer triângulo retângulo, você vai ter o seno daquele ângulo lá, que é do cateto adjacente, ok? Então, coça a cabeça do hipopótamo. Então, coça de cosseno, então coça a cabeça do hipopótamo. Senta no colo do hipopótamo o seno, coça a cabeça do hipopótamo o cosseno. Aí, é muito facinho de você guardar essas duas relações utilizando essas frases. Tem mais uma relação? Tem a da tangente. Então, como que vai ser a relação da tangente? Deixa eu baixar aqui um pouco. Como é que vai ser a relação da tangente? Tangente que toma coca. Tangente que toma coca. Olha lá que facinho. Tem gente que cheira coca? Também tem, mas é mais tangente que toma coca. Ok? Então, toda vez que eu for dividir cateto oposto pelo cateto adjacente, eu vou lá fazer a tangente desse ângulo, ok? Então, olhou para um triângulo retângulo, tem ângulo, você está falando
de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, você vai ter que calcular seno, cosseno e tangente. Não tem como escapar disso, ok? Então, dando sequência aí para a nossa aula, que ângulos que eu vou calcular isso daí? Qualquer ângulo? Não. Existem alguns ângulos que são mais fáceis de você calcular. A gente chama ele de ângulos notáveis. Ah, por que é mais fácil? Porque são os ângulos que mais vão aparecer na maioria dos exercícios. Ah, só vai aparecer 30, 45, 60? Claro que não. Pode aparecer 25, pode aparecer 37, 49, 63, à vontade. Só que toda vez que ele perguntar o valor, lembra que o valor de seno, cosseno e tangente são valores que são tabelados. Então, existe um valor dessa divisão. Qualquer cateto oposto e hipotenusa que for dividido em qualquer triângulo, se for o mesmo valor de ângulo, sempre vai dar o resultado daquele valor. Então, é uma relação. Então, foi feita uma tabela com os valores de seno, desde 1 grau até 360. De 0 a 360 graus, aí toda a circunferência, existe uma tabela que tem esses valores, ok? Bom, quando eu for trabalhar com um triângulo retângulo, eu vou trabalhar com 30, 45, 60. Por que eu não trabalho com ângulos maiores? Porque o maior ângulo no triângulo retângulo é o 90, não tem ângulo maior que isso. Então, 30, 45, 60 são os mais comuns aí. E se aparecer 25 no meu exercício? Aí ele vai ter que informar. Use o seno de 25 valendo tanto. O cosseno valendo tanto, a tangente valendo tanto. E aí você vai saber qual é o valor que você vai precisar aplicar, ok? Bom, que dica que eu posso dar para vocês aqui? Guardem que tanto o seno, o cosseno e a tangente, como são relações, são frações, os valores vão aparecer na forma de fração. Pode aparecer decimal também, tudo bem que é uma aproximação aí, os valores, mas é muito mais comum aparecer fração. E essas frações, geralmente elas apresentam raízes. Então guarda aí, para de ter medo de raiz, tudo bem? Depois mais para frente a gente faz até uma aula de raiz aí para vocês relembrarem como é que você vai trabalhar com a raiz, tudo bem? Aí como que eu vou guardar os valores da tabelinha? Cantando uma musiquinha, só pode ser assim, tudo bem? Então, ó, como que é a musiquinha aí? A musiquinha é aquela do Jingle Bells. Então, você vai cantar 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. A tangente é diferente. Olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, tocando a musiquinha aí pra gente. Olha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Legal, pessoal? Então, facinho, né? Olha lá. Vou anotar aqui os valores 1, 2 e 3. Para o cosseno, 3, 2 e 1. Coloca tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. A tangente é diferente. Olha que legal. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Algumas aplicações aí. Onde que eu vou aplicar essa parte de trigonometria do triângulo retângulo? Bom, é bastante comum aparecer na construção civil, cálculo de altura de tesoura de telhado. O que é tesoura de telhado? Tesoura de telhado, pessoal, é essa estrutura que forma o telhado. Ela precisa ser calculada antes para dar sustentação para as telhas que vão acima, tá vendo? Qualquer tipo de telhado. Então, ó, você tem lá o engenheiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o cálculo dessa tesoura e a partir da inclinação que for essa tesoura aqui, ela fica mais firme para aguentar um telhado. Com o que ele usa para fazer essa inclinação? Ele vai usar as inclinações usando os ângulos de triângulos retângulos. Tá vendo? Vai formar sempre triângulos retângulos aqui e você vai usar isso para calcular os ângulos. E os valores de seno, cosseno e tangente vão ser importantíssimos aqui. Na verdade, a tangente é a mais importante, é o que vai dar essas inclinações aqui em porcentagem. Tudo bem? Também na construção civil, você vai ter determinação do comprimento de rampa.
É rampa para acesso de deficiente físico, pode ser rampa que passa carro, por exemplo, de um estacionamento e tal. Você também precisa calcular isso daí a partir da inclinação que você vai calcular utilizando as relações trigonométricas. Então também vai aparecer essa mesma inclinação que aparece no telhado, aparece também nessas rampas para você calcular, relacionando comprimento e altura principalmente. Tudo bem? Existem parâmetros, tá? O Inmetri ele faz parâmetros também para esse tipo de cálculo, ok? O que mais tem de aplicação? Topografia. Vocês conhecem topografia? Certo? É o que calcula irregularidades nos terrenos aí, tudo bem? Então, quando eu vou lá olhar se tem um vale, uma montanha, ou uma planície, uma depressão, eu vou olhar a partir de um instrumento, ó, o topógrafo, tá vendo? O topógrafo ele calcula esse ângulo que é formado e toda vez que ele vai fazer o cálculo, ele faz em cima também de triângulos retângulos. Então, você também usa trigonometria para isso, certo? Então, toda vez que você precisar calcular esse desnível, você vai usar a trigonometria, certo? Como que ficaria, então, os exemplos aí, ó? Eu coloquei um triângulo simples, é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo agudo aqui, ó, de 30 graus, ok? Bom, e eu quero saber nesse triângulo agudo aí qual é o valor de x e y. Então já até coloquei no cantinho aqui as três relações que a gente vai usar. Seno, lembra lá? Senta no colo do hipopótamo, o cosseno coça a cabeça do hipopótamo, a tangente, tem gente que toma coca. Coloquei também os valores na tabelinha aqui, que também a gente vai usar ele, também que o ângulo aqui é 30 graus, ok? Bom, quero calcular o valor de x e de y. Vamos escolher o x primeiro. Como que eu vou fazer esse tipo de exercício? Analisa lá onde está o x e já dá nome para ele. Quem que é o x nesse triângulo? Tem um ângulo reto. Se tem um ângulo reto, para quem o ângulo reto está olhando, é a hipotenusa. Então aqui eu já vou marcar que é a minha hipotenusa. Ok? Gente, uma dica para vocês aí de professor de matemática. Toda vez que vocês estiverem trabalhando com isso daqui, costumem-se a usar hipotenusa como IP e não como H, como abreviação de H. Porque H em matemática é representante da altura. E aí, esses exercícios aí, como eles usam bastantes elementos de geometria, ele vai aparecer a altura em muitos exercícios. Ele vai perguntar a altura em alguns exercícios. E aí você vai erroneamente achar que a altura é a hipotenusa. Então, toda vez que for citar a hipotenusa, usa IP. Se vocês estão acostumados a ver H embaixo aí, já risca isso daí e põe IP no lugar para ficar mais fácil de guardar, ok? Então, já sei que o meu X é o IP. Que valor que foi dado no exercício? Ó, o 30. E o 30 é um cateto. Em relação ao ângulo, ele é o cateto adjacente. Aí você vai lá nas relações e procura qual que relaciona cateto adjacente e hipotenusa. E é o cosseno. Então, eu vou fazer lá, ó. Cosseno de 30 graus, que agora o meu valor é 30, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos substituir os valores aí. Cosseno de 30 vale quanto? Olha lá na tabelinha. Cosseno de 30 vale raiz de 3 dividido por 2. Quanto vale o cateto adjacente? Já vimos lá que vale 30. E a hipotenusa? X. Ok? Ah, ficou uma comparação de fração. Toda comparação de fração você pode multiplicar em cruz. Tudo bem? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Propriedade de proporção. E aí, eu vou ter lá, ó, raiz de 3 vezes x é igual a 30 vezes 2. Então, 30, é vezes. Deixa eu apagar aqui rapidinho. E aí, então, é 30 vezes 2, que é o famoso 60. Então, o x vai ser 60 dividido por raiz de 3. Passei dividindo. Ixi, posso deixar a raiz de 3 embaixo? Errado não tá. Bonito também não. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar uma racionalizada aqui. Lembra lá? Multiplique em cima e embaixo pela mesma raiz que eu tenho na parte de baixo. Na parte de cima, eu tenho 60
raiz de 3. Na parte de baixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, o x vai ser 60. Agora eu posso dividir os números ali, tá? Então, 60 dividido por 3 vai dar 20. Raiz de 3 é o valor ali. Não tem unidade, se tivesse unidade de centímetros ali, você podia colocar centímetros. Tudo bem? De maneira análoga, eu vou calcular o valor do y. O y, agora a gente já sabe que ele é o cateto oposto. Então, vamos calcular o cateto oposto aqui. Olha lá. Quem que mistura cateto oposto e hipotenusa? Ah, poderia usar cateto oposto e cateto adjacente, já que eu já encontrei? Desculpa, já que eu já tinha? Pode. Posso usar cateto oposto e hipotenusa para usar o valor da hipotenusa que eu encontrei? Pode. Está livre agora. Tem uma outra possibilidade aqui? Tem. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras aí e encontrar o outro valor. Tudo bem? Vamos usar a tangente, que está mais fácil aqui, ó. Tangente de 30, ela vai ser cateto oposto, que é o y, sobre o cateto adjacente, que é o 30. Tudo bem? Tangente de 30, raiz de 3 por 2. Opa, por 2 não, hein, professor? Raiz de 3 por 3 vai ser y por 30. E aí, vou fazer multiplicação em cruz do mesmo jeito, ok? Não vai ter muito espaço aqui para resolver, foi mal calculado. Vai ser 30 vezes a raiz de 3, e aí o y vai ser 10 raiz de 3. Tudo bem? Depois tentem refazer o exercício aí, aproveitem que tem a solução do valor de x e do valor de y, para você encontrar aí quais são os resultados, ok? Vamos por mais um exemplo, e aí a gente já vai encontrando cálculos mais tranquilos aí a partir daí. Olha esse exemplo aqui, esse é um exemplo clássico que você vai encontrar de trigonometria em triângulo retângulo, que é composição de triângulos. Tá vendo os dois triângulos retângulos? Ó, um é esse triângulo, ó, já vou anotar os valores aqui. Um é esse triângulo aí, ó, tá vendo? Que eu circulei de vermelho, ó. Tá vendo? O outro é o que vai usar o ângulo de 60. Então vamos começar com esse vermelho aí. Quem que a gente tem, ó? 90 graus, hipotenusa está aqui. Ah, mas não tem valor nenhum, então a gente nem vai usar ela, ok? O que eu tenho também? Eu tenho um ângulo aqui, então quer dizer que esse valor de x é o cateto oposto e o 300 é o cateto adjacente. Então vou usar a tangente, tudo bem? Então tangente de 30 é o cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 300. Tangente de 30, raiz de 3 por 3, x sobre 300, pode multiplicar em cruz lá, 3x, 300, raiz de 3, e aí o x vai ser 300, raiz de 3 por 3, que vai ser 100 raiz de 3, tudo bem? Então, ó, 100 raiz de 3 é o valor do nosso x. E para calcular o y? Ó, o y, nesse triângulo aqui, ele também é cateto adjacente de um triângulo que também tem o x como cateto oposto. Então, novamente, a tangente, só que agora é a tangente de 60. Vai ser quem? Cateto oposto, que é o x, que eu já encontrei, que vale 100 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é o y. Então, ó, quanto vale a tangente de 60? Deixa eu trocar a cor aqui para não misturar. Tangente de 60, ela vai ser raiz de 3. Vai ser 100 raiz de 3 dividido por y. Faz aquela multiplicação em cruz. Você vai ter que raiz de 3y é 100 raiz de 3. Pode fazer aquele destaque aqui, ó, porque tem raiz de 3 dos dois lados. E você vai encontrar que o y vale 100. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo aí? Então, o y nesse exercício vale 100 e o x vale 100 raiz de 3. Ok? Outro exemplo que às vezes aparece com frequência aí, são esses exemplos que envolvem uma situação problema. Por exemplo, que nesse daí, ó, se houvesse uma ventania e a árvore tombasse para o lado direito, em direção à casa, poderíamos afirmar que sua árvore
que a árvore atingiria a casa? Bom, para atingir a casa, essa altura aqui, vermelho, essa altura aqui, ela tem que ser maior que o 20. Bom, o único jeito de descobrir é calculando ela. Então, eu vou chamar ela de x, ok? Aí, olha lá, de novo, 90 graus está aqui, porque é a altura da árvore. A hipotenusa nesse exercício eu não vou usar, ok? Eu tenho cateto adjacente, que é o 20, cateto oposto, que é o que eu quero. Então, novamente, a tangente vai aparecer aqui nesse exercício, ok? Quem é o exercício? Olha lá, ó, tangente de 45 é cateto oposto, que vale x, sobre cateto adjacente, que vale 20. Olhando a tabelinha, tangente de 45 é x por 20. Coloquei 1 embaixo do 1, multiplicou em cruz, o x vale 20. 20 metros. Então, podemos afirmar que vai atingir a casa? Não. Ela vai dar certinho a altura dela na distância da casa. Então, a resposta do exercício é não. Beleza, pessoal? Então, era isso nessa aula. Queria agradecer vocês. Ativa o sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeos, ok? Bons estudos para vocês. Fique em casa. E é isso aí, canal Matiguiza. Valeu!